Repita-se comigo: o reino de Deus chegou em minha vida. Eu tenho uma palavra que vai te levar para uma nova dimensão com Deus nesse dia. Se você crer, fique até o final dessa mensagem. Clica aí em gostei, deixa o seu comentário aí abaixo, compartilha essa mensagem. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se e seja abençoado em nome de Jesus. E o título dessa mensagem é Pecadores nas mãos de um Deus irado. Nós vamos tratar desse assunto soleníssimo e, consequentemente, discorrer sobre o juízo final. E vamos basear essa mensagem em Apocalipse capítulo 20, versos 11 a 15. Acompanhe comigo aqui nas Escrituras a leitura desse texto. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme se achavam escrito nos livros. Deu o mar aos mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. O juízo final é uma necessidade moral absoluta no mundo de hoje. O juízo final é uma necessidade vital para o próprio caráter santo de Deus. Nesse mundo, não raro, você vê um Herodes no trono e um João Batista sendo degolado. Nos tribunais do mundo, você vê um Pilatos julgando e Jesus de Nazaré sendo julgado e condenado. No mundo de hoje, você vê facínoras, criminosos bárbaros, sendo condecorados e aplaudidos, e você vê inocentes sendo julgados e condenados à revelia. No mundo de hoje, juízes togados comunam-se com crimes hediondos, e aqueles que tinham vida ilibadas são tidos como criminosos e culpados. É necessário o juízo final, para que a injustiça não assuma os tribunais, nem os ímpios e maus subam aos tronos para governarem. Pois a Bíblia fala sobre o juízo final. Em Apocalipse capítulo 20, versos 11 a 15, retrata exatamente com cores vivas e voz eloquente a cena do juízo final. Esse dia está marcado. O juiz já está escalado. E todos, literalmente todos, homens e mulheres, grandes e pequenos, ricos e pobres, doutores e analfabetos, religiosos e não religiosos, todos terão que comparecer perante o tribunal de Deus. Naquele dia os homens terão verdadeiro pavor e terror. Tentarão fugir, tentarão se esconder nas cavernas. E eles estão com medo, não da morte, eles estarão com medo sim de enfrentar a ira de um Deus que abomina o pecado. Diz a Bíblia que naquele grande dia do juízo, os livros serão abertos e nós vamos ser julgados segundo o que estiver escrito nesses livros. Naquele dia, testemunhas levantar-se-ão contra nós. Primeiro, nossas próprias palavras. A Bíblia diz que nós vamos dar conta no dia do juízo por todas as palavras frívolas que nós proferimos. E eu lhe pergunto, você já mentiu alguma vez? Você já falou mal dos outros alguma vez? Você já xingou palavrões alguma vez? Talvez você nem se lembre mais. Talvez eu nem me lembre mais. Mas todas as palavras frívolas que você proferiu, que eu proferi, estão registradas nos anais do tribunal de Deus. E vamos dar conta por todas elas.
A Bíblia diz que nós seremos julgados pelas nossas obras. Quanta coisa você fez. Seu pai não sabe, sua mãe não sabe, sua mulher não sabe, seu marido não sabe, seus filhos não sabem, seus pais não sabem, seus amigos não sabem. A lei dos homens não alcançou você, mas Deus sabe. Você fechou a porta do quarto para que ninguém vê, mas Deus estava lá. Você apagou a luz, mas para Deus luz e trevas são a mesma coisa. E vamos ser julgados segundo as nossas obras. Nada passará ileso e nada ficará oculto aos olhos daquele que vê todas as coisas e sonda todos os homens. Mas aquele grande dia do juízo, diz a Bíblia que nós vamos ser julgados também pelas nossas omissões. A palavra de Deus diz que se você sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso você está pecando. Em outras palavras, você pode estar dentro da sua casa, não falando mal de ninguém, não fazendo mal para ninguém, cometendo um terrível pecado de omissão. Jesus pontuou isso quando disse: estive com fome, não me deste de comer, estive com sede, não me deste de beber, estive nu e não me vestiste, doente e não fosse me ver, preso e não fosse me visitar, forasteiro e não me abrigasse. E quando as pessoas perguntar, mas quando te vimos assim? Todas as vezes que deixasse de fazer por um dos pequeninos, a mim o deixasse de fazer. E a condenação para aqueles que cometeram o pecado da omissão é gravíssima. É a condenação eterna. É a separação para sempre da face de Deus. Mas, mais do que isso, diz a Bíblia que no dia do juízo nós seremos julgados pelos nossos pensamentos, desejos e intenções do coração. O único tribunal que tem competência para julgar foro íntimo é o tribunal de Deus. Quantos pensamentos povoam a sua mente todos os dias? Quantos desejos sujos, malignos, perversos, pervertidos passam pela sua mente e pelo seu coração, que você não tem coragem de contar para o amigo mais íntimo, pois Deus conhece o seu coração e julgará os segredos do seu coração. Há dia do juízo, quando tudo isso virá à tona e tudo aquilo que está escondido será proclamado nos eirados, à plena luz do sol. Talvez você pergunte, bom, por esses quesitos e por esses critérios, quem pode escapar? Quem pode ser inocentado? Quem pode sair deste tribunal justificado? E eu posso lhe garantir que por esses quesitos, todos nós, indistintamente, seremos culpados. Porque o requisito que Deus exige é 100% de perfeição. A alma que pecar, esta morrerá, diz a Bíblia. A Bíblia diz que Deus não inocentará o culpado, e todos são culpados. Talvez essa palavra deixe você numa situação até de desespero, de angústia, de um beco sem saída. Veja o título dessa mensagem: Pecadores nas mãos de um Deus irado. Esse título ele é muito forte, porque ele nos traz a dimensão de que Deus ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado. Esse título foi usado por Jonathan Edwards em 1741. O sermão dele foi baseado em Deuteronômios, capítulo 32, versículo 35, e acompanhe aqui comigo nas Escrituras. Esse versículo, por gentileza, eu quero discorrer um pouco com vocês sobre essa palavra. A mim pertence a vingança e a retribuição. No devido tempo, os pés deles escorregarão. O dia da sua desgraça está chegando e o seu próprio destino se apressa sobre eles. Que versículo forte. Que versículo arrepiante. Nesse versículo, Deus retrata exatamente com o pecador que não deixou a sua prática do pecado para trás. Isso aqui é Deus dizendo: eu não aceito o pecado. Eu abomino o pecado. O plano de Deus é que a gente se pareça com Jesus. O plano de Deus é que a gente se pareça com seu Filho, Jesus Cristo. Agora veja você, nós estamos vivendo em um tempo em que se perdeu o respeito. Para a maioria das pessoas, escute isso, para a maioria das pessoas, elas pensam que Deus está sentado em seu trono
aplaudindo seus pecados, aplaudindo cada erro, cada transgressão que é feita contra ele. E a mente das pessoas estão tão cauterizadas que elas acham que Deus vai deixar para lá. Me permita te dizer uma coisa. Promessa de Deus e realidade são a mesma coisa. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Promessa de Deus se cumpre, porque ele não é homem para que o minta. Jesus prometeu que iria voltar, e ele vai voltar. Jesus prometeu que foi preparar uma cidade que tem 12 portas, onde as ruas são de ouro e os muros de cristais. Mas poucas são as pessoas que vão entrar nessa cidade. Poucas são as pessoas, porque são poucas as pessoas que acreditam nas promessas. Porque são poucas as pessoas que vai ouvir da boca de Deus ele chamar pelo seu nome, o convidando para entrar na cidade. E eu espero por esse dia ansioso. E você? Espera também por esse dia? Eu tenho uma boa nova para te dizer. Está escrito aqui em Apocalipse. Que outro livro então será aberto? O livro da vida do Cordeiro. Se alguém não for encontrado com seu nome escrito nesse livro, será lançado para o fogo eterno. Condenação eterna. Porém, se o nome estiver escrito no livro da vida, este não será condenado, mas desfrutará da bem-aventurança eterna. Como ter o nome escrito no livro da vida? No momento em que você crê no Senhor Jesus Cristo, que você sai da morte para a vida, do império das trevas para o reino da luz, no momento em que o Espírito Santo regenera o seu coração e dá para você uma nova vida, você nasce na família de Deus. Você então faz parte da família de Deus. Você então sai da potestade de Satanás, do reino das trevas, da condenação sobre a qual você vivia. Porque você estava morto nos seus delitos e pecados. Você estava contaminado pelos seus pecados. Você estava condenado pelos seus pecados. Mas agora você é justificado. E então o seu nome está escrito no livro da vida. A penalidade que você deveria receber, Jesus recebeu em seu lugar. Na cruz ele pagou a sua dívida. Ele quitou o seu débito. Ele levou sobre si, no seu corpo, no madeiro, os seus pecados e deu um grande brado. Está consumado, está pago. Se você está em Cristo, nenhuma condenação haverá mais sobre a sua vida. Hoje você pode ter a convicção de que naquele grande dia do juízo, você será colocado diante do juiz. E ele vai dizer para você: vinde, bendito de meu Pai. Entre na posse do reino que está preparado desde a fundação do mundo. Aquele dia para você não será de trevas, mas de luz, não de dor, mas de alegria imensa e indizível. Levanta sua mão assim comigo. Senhor, a tua palavra queima em nossos corações. E nós sabemos que há uma promessa. E nós esperamos que seja cumprida em nossas vidas. Por isso te pedimos a tua ajuda, Senhor, para que possamos caminhar na tua presença, para que quando chegar o dia e quando chegar a hora, possamos ouvir do Senhor: vinde, benditos de meu Pai, possua por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Amém.